A paz do Senhor, querido professor dos jovens, você aluno também que assiste essa aula. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar gravando esse subsídio. E nessa ocasião, já na lição de número 13, última lição desse trimestre valioso, onde estudamos sobre escolhidos para servir, vivendo uma liderança com propósito. E na lição de hoje, a lição de número 13, o título é Escolhidos para Servir. Tem como objetivo observar e examinar e pegar insights sobre o estilo de liderança e de treinamento eficaz que o Senhor Jesus nos deixou como modelo a partir da escolha e do discipulado que ele deu aos seus apóstolos. O texto-chave ele é importante para essa lição porque ele vai nortear todos os pontos, todos os 2 pontos que o escritor trouxe acerca da liderança e do estilo de ensino de Jesus. O texto-chave está em 1 Pedro 5,2 que diz: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu chamo a atenção para a palavra aqui em grego, que é o desejo de servir, que está como próximos, que traz a ideia de boa vontade, de algo que eu faço com uma disposição, no sentido de olhar o meu próximo. E 3 palavras aqui norteiam esse texto e norteiam, por assim dizer, a liderança de Jesus e devem nortear a nossa liderança também. Primeiro, o cuidado. Segundo, o serviço. E terceiro, a boa vontade. Pedro, nesse texto, ele se dirige especificamente à liderança da igreja, exortando-os a liderar não segundo um modelo de dominação, que era um modelo comum, mas a partir do exemplo de vida. Já é bem sabido por todos que nós ensinamos muito mais com as nossas ações e atitudes do que muitas das vezes expondo conceitos, expondo ideias sobre um determinado tema. Então, a partir do exemplo, o que nós entendemos? Que a dominação, a tirania daqueles que mandam e não pedem, por mais que seja comum em alguns contextos, culturalmente, infelizmente, em algumas igrejas, em alguns lugares, esse não deve ser o modelo reproduzido por aqueles que procuram ter Jesus como um modelo de liderança. Lembrando que a aula de hoje vai falar de Jesus como nosso modelo. Então, em oposição a isso, o modelo de liderança de Jesus é liderar de boa vontade, com uma disposição ou predisposição positiva. Note que com o crescimento das igrejas locais, cada vez mais é necessário o papel de líderes em áreas. Líder de jovem, líder de adolescente, líder de um departamento feminino, líder de um departamento masculino, líder de missões. E Pedro ele vai reforçar isso, dizendo que é bom essa percepção que, no caso aqui ele cita os presbíteros, devem ter da sua igreja local. O que ele vai trabalhar é a ideia do quê? Que nós não podemos ser como algumas lideranças que ocupam posições de liderança apenas por poder e fama, né? Não, eu quero assumir tal grupo apenas por fama, por poder, ou geralmente por uma ideia de um status e tal. Nós precisamos entender o seguinte,
que a poderosa mão de Deus serve como um exemplo de poder e amor para o serviço, que Pedro nos apresenta aqui no capítulo 5, versículo 2 da sua primeira epístola. E assim, nessa direção, nós precisamos compreender o seguinte, que cuidado, serviço e boa vontade devem ser o pilar ou o frontispício de uma liderança que se espelha em Jesus. Então, a decisão de assumir uma posição de liderança na comunidade, na igreja, deve ser guiada principalmente pela oportunidade de servir segundo a vontade de Deus, né? Nós vemos em Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao 27, uma discussão entre os discípulos. Eles estavam discutindo quem era o maior. E Lucas registra que essa discussão entre eles levou Jesus a colocar para eles o seguinte, que aquele que pensa governar ou ser maior, esse dentro da perspectiva do reino de Deus é o menor. Mas eu quero chamar a atenção de você, jovem, professor, talvez você seja um professor e um líder de jovens, a pensar o sentimento que envolveu o coração de Jesus naquela hora, quando ele vê se aproximar a cruz, e em vez de seus discípulos sentirem o peso, ou sentirem a sua dor, eles estavam mais preocupados em compreender, em se destacar, em ver quem seria o maior. E talvez Jesus o chama, talvez não, com certeza Jesus o chamou para compreender que a perspectiva de liderança dessa vida está muito distante da perspectiva de Jesus. Mas qual a perspectiva de Jesus para a liderança em oposição, muitas das vezes, ao perfil de liderança que o mundo impõe? Primeiro, a escolha dos seus 12 discípulos. Jesus escolheu 12 homens simples, 12 homens que olhando aparentemente não tinha nada de extraordinário, mas foram 12 homens que Jesus trabalhou a fim de que eles pudessem ser enviados e pudessem exercer a influência que hoje nós sabemos que exerceu. Hoje em quase todos os lugares da terra há cristianismo. E por quê? Porque os 12, claro, quando Judas morre, o Espírito Santo vem, antes do Espírito Santo descer e se manifestar à igreja, ali é escolhido Matias, que também exerceu um grande trabalho. Mas enquanto Jesus estava aqui, Jesus escolheu 12 homens e os enviou a fim de que eles pudessem continuar a obra do Senhor Jesus. Os 12 que Jesus escolheu foram designados para primeiro estar com Jesus, aprender com Jesus e depois serem enviados a pregar, a curar e apresentar Jesus ao mundo. Eu acho interessante, professor, para essa aula, você pesquisar sobre os 12 apóstolos de Jesus. E é engraçado que quando você estuda sobre os 12, você olha e diz, não é possível. Porque vamos lá, Jesus escolheu Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Vamos entender quem eram esses homens e ver se algum líder hoje, talvez com a fama e com o nome que Jesus já tinha, mesmo não querendo trazer para si glória, mas Jesus era conhecido, eu me pergunto se algum líder hoje iria escolher tais homens para compor o seu, vamos dizer assim, a sua liderança, o seu time A. Então, quando olhamos, Jesus escolhe 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, escolheu um coletor de impostos, que foi Mateus, escolheu um revolucionário, que nas palavras de Thelma Bueno,
era um terrorista, que foi Simão o Zelote. Filipe, que às vezes parecia muito difícil de entender as coisas. Então, não note que Jesus não teve só pessoas de profissão, por assim dizer, que hoje não eram tão valorizadas, não são tão valorizadas, né? Na época tinha até um certo valor, mas Jesus escolhe também pessoas confusas, complicadas, pessoas que muitos líderes hoje olhariam e falariam, não quero trabalhar com esse. Imagina trabalhar com uma pessoa como Filipe, que às vezes era difícil de entender as coisas. Nós vemos isso em João 14, quando ele faz perguntas para Jesus, no qual hoje, quando lemos, pensamos, não é possível. Jesus escolhe Tomé. Quem foi Tomé? Tomé era uma pessoa pessimista. Qual o líder hoje que quer uma pessoa, um liderado pessimista no seu grupo? Jesus quis. E Judas que o traiu. Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus sabia que alguém ali não era dos seus, mas Jesus em todo o tempo o amou e o amou até o fim. Mas o porquê que a liderança de Jesus, você professor tem que trabalhar com jovens, é o modelo perfeito? Primeiro, a liderança de Jesus foi fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra tem valor se não for autentificada ou ter a sua validade ou ser validada pela ação do amor. A igreja de Éfeso, que é uma igreja citada lá em Apocalipse 2, era uma igreja que tinha uma ortodoxia invejável, trabalhava, pregava, mas a sua ortopraxia não estava mais pautada no amor. Então é possível igrejas estarem entregando cestas básicas, igrejas estarem trabalhando bastante e essas obras não estarem, não serem validadas pelo amor bíblico. Então, Jesus é o nosso exemplo de amor. Exemplo. E o próprio Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, na sua trajetória na Terra, ele vai nos mostrar que o seu ministério foi permeado e traduziu o melhor do amor que Deus podia mostrar pela humanidade. Em Romanos 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor quando Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O amor moveu e autenticou tudo que Jesus fez. Assim, deve ser aqueles que veem em Jesus o modelo de liderança. Segundo, a liderança de Jesus foi uma liderança sacrificial. O que seria uma liderança sacrificial? Partindo do princípio da natureza divina de Jesus, nós precisamos compreender o seguinte. Em Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8, está a maior prova do sacrifício e da disposição de abrir mão a fim de inspirar e a fim de nos liderar. A Bíblia diz que Jesus, ele abre mão da sua realeza e faz-se servos, torna-se homem, para que finalmente pudesse padecer e morrer como nós. Em Atos 10, Pedro vai dizer acerca da disposição de Jesus durante o seu ministério terreno em movimentar-se em direção às pessoas para fazer-lhes o bem. A leitura de Pedro complementa isso. Um líder, ele tem que ter uma boa vontade, não por ganância, mas ele tem que liderar de forma sacrificial. Muitas das vezes no nosso papel de liderança, precisamos abrir mão de coisas para o bem comum dos liderados do grupo. Na liderança que tem Jesus como modelo, não serve aquela visão. Eu pensei assim, eu planejei assim e assim será. Há momentos que é necessário sim, mas há momentos que é preciso ver o bem dos liderados. Uma liderança em favor do próximo. Jesus, ele é aquele que se destacou como alguém que pensou no próximo. Jesus nunca pensou em si mesmo. Eu peguei um trecho aqui de um comentário da Thelma Bueno e eu achei fantástico. Abre aspas.
Quero destacar aqui dois acontecimentos relacionados ao ministério de Jesus. Primeiro, aquela vez que depois de ter jejuado 40 dias e ter sido tentado pelo diabo no deserto, Jesus teve fome. E o diabo sugeriu-lhe que ele transformasse pedra em pães, mas Jesus não o fez. Segundo, aquela vez em que Jesus usou seu poder para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para saciar a fome de uma grande multidão. Thelma Bueno continua. Eis a pergunta: por que Jesus não transformou as pedras em pães para saciar a sua fome de 40 dias sem comer, mas multiplicou os pães e peixes para saciar a fome de uma multidão que estava há horas sem comer? Eis a resposta: Jesus nunca usou o seu poder para beneficiar-se a si mesmo, mas sempre se disponibilizou dele para abençoar outras pessoas. Fecha aspas. Uau, que comentário da Thelma Bueno. Jesus sempre liderou em favor dos seus liderados. Traga essa discussão para sua sala. Veja se os jovens enxergam em você, líder, alguém que lidera em favor dos seus liderados. Ou será que você só lidera em favor do seu próprio eu? Em favor daquilo que você tem como certo? Somos chamados, e eu gostei demais dessa lição, o autor foi muito feliz quando ele finaliza um trimestre inteiro mostrando o nosso maior modelo de liderança, que foi Jesus. Agora vamos entender a liderança prática de Jesus e o que podemos aplicar. Aqui são coisas já teóricas, mas que trazem muitos insights práticos. E agora, ele prático. O que podemos aprender? Primeiro, um líder sempre está próximo de seus liderados. O comentarista colocou aqui, e eu fiz questão de anotar, na página 66, um comentário no ponto primeiro, ele coloca, não, abre aspas, não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. E o que isso quer dizer? Isso nos mostra que Jesus, enquanto líder, sempre esteve próximo dos seus liderados. Eu gosto demais desse herói da fé, que foi o Jonathan Edwards, mas contra ele pesa uma crítica que a Thelma Bueno vai colocar em um dos seus artigos sobre liderança, que ela diz, abre aspas, Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados. Viveu entre eles, comeu com eles, conversou com eles, conheceu seus dramas e atendeu-os nas suas necessidades. Fecha aspas. Voltando ao nosso grande herói Jonathan Edwards, qual é a crítica que eu tenho a ele? Que ele foi um excelente teólogo, um excelente pregador, mas era só de gabinete. A história da igreja nos registra isso. Isso mostra que Jesus é a liderança perfeita e que devemos aprender com ele. Devemos seguir os passos de outros que, assim como Jesus, esteve entre os seus. Richard Baxter, o próprio Spurgeon e muitos outros pastores, líderes, alguns até anônimos, né, mas que estão com os seus liderados, conhecendo os seus dramas. Nós vemos que o ensino de Jesus, quando Jesus prepara os seus discípulos, Jesus usa coisas do seu dia a dia, né? Nas suas parábolas, Jesus usou agricultura, usou exemplos cotidianos, usou donas de casa, relação de pais e filhos, cuidado do pastor com suas ovelhas, relações dos senhores com seus servos e tantos outros modelos. O que isso nos traz? Jesus pregava a partir da realidade dos seus ouvintes. Professor, você já pode exercer isso nesta aula. Ensine a partir da realidade dos seus alunos. Não adianta eu querer ensinar para os meus alunos a jogar PlayStation 5 se eles ainda têm PlayStation 2. Compreenderam? Não adianta eu trazer uma realidade que os meus alunos não estão inseridos. Não adianta eu querer fazer eventos nos quais os meus liderados não comportam. Os meus liderados não conseguem responder. E aí, em vez de fazer como Paulo, beber do leite da ovelha,
você está tirando a lã das ovelhas. E só quem pode tirar a lã das ovelhas, porque é dono delas, é o supremo pastor chamado Jesus. Então que possamos pensar nisso. Uma liderança pautada na oração. Jesus orou antes de escolher os 12. Jesus orou quando enviou os 12. Jesus orou antes de ser crucificado. E a Bíblia nos mostra em Hebreus que Jesus continua intercedendo por nós. Jesus ainda tem uma vida de oração em nosso favor. Uau, gente! Para finalizar essa videoaula, uma advertência para nós, líderes. A outra marca que Jesus teve na sua liderança foi de nortear vidas. E aí é o segundo ponto da revista, onde Jesus vai discipular 12 homens comuns para ir fazer e pregar a maior mensagem, que é a mensagem acerca do reino de Deus. Jesus fez isso. Uma das características do ministério de Jesus é assumir esse aspecto que ultrapassa o modelo, muitas das vezes, que nós temos de uma liderança que só bate, uma liderança que só, às vezes, cobra. Cobrar faz parte do líder. Exigir, direcionar, mas desde que esse direcionamento seja com a ideia de discipular esse liderado. Você já pensou nisso? Em correção, em exortação, em advertência, mas com o propósito de discipular? Quando falamos de discipulado, muitas das vezes nós achamos que é uma aulinha de 2 meses, 3 meses, para uma ocasião de batismo. O discipulado ele é constante para o resto da vida. Aprenda uma coisa, líder, professor. A pessoa que você está discipulando hoje, você tem a obrigação de discipulá-la para o resto da sua vida terrena. É isso que precisamos compreender do discipulado. O que nós chamamos às vezes de discipulado, na verdade é um curso para um batismo. Porque o discipulado bíblico ele é constante para o resto da nossa vida terrena aqui. Então, pense nisso. E fazer discípulo não é fazer um monte de Serginho, que fala igual o Sérgio, que age igual o Sérgio. Não. Jesus nunca quis isso. Os 12 pensaram diferente, os 12 tiveram características diferentes, mas os 12 foram discipulados e preparados por Jesus. E se pareceram com Jesus. Olha que interessante. Então, não pense que fazer discípulo é fazer uma réplica sua. Não. É você mostrar os passos que Jesus seguiria. Feito isso, eu quero finalizar essa aula dizendo que, primeiro, precisamos compreender que ter consciência da natureza do nosso chamado, isto é, saber com clareza e firmeza quem escolheu você para liderar sobre a igreja ou sobre o departamento. Quem te escolheu foi Jesus. E é a Ele que eu e você daremos conta. Mas Sérgio, eu só sou um líder de jovens. Você lidera jovens. Não seria um erro dizer que você está auxiliando o seu pastor a pastorear esses jovens, esses adolescentes. E sim, você prestará conta. Segundo, conhecer os métodos deixados pelo Senhor como meios e instrumentos para a execução da liderança cristã. O que Jesus faria em meus passos. E terceiro, estabelecer bem e com precisão os objetivos a ser alcançados na liderança. Faça reuniões com seu pastor, com os outros líderes, com as regentes. Faça reuniões de planejamento, não reuniões apenas de comilância. Reuniões de planejamento, onde estamos e aonde queremos chegar. Tudo isso faz parte. E acima de tudo, entenda que você não está liderando um grupo, um departamento de uma empresa. Você está liderando a igreja, onde o serviço é voluntário. Na empresa, querendo eu ou não, eu tenho que trabalhar, porque senão no final do mês é descontado do meu salário e dependendo do número de falta eu posso ser demitido, até por justa causa. Na igreja não tem salário. A igreja o trabalho é voluntário. E é onde eu falo que da perspectiva bíblica e do nosso dia a dia,
A liderança na igreja ela é desafiadora porque eu tenho que motivar pessoas a trabalharem sem que essas recebam salário. E como que eu faço isso? Seguindo o modelo de Jesus. Então ore pelos seus jovens, ore pelos seus líderes. Você, professor, de certa forma é um líder na sua sala também. Entenda isso, seus alunos que você ensina todos os domingos, você dará conta do seu trabalho para o Senhor. Então pense nisso. Então, que o Senhor Jesus abençoe e que nós possamos buscar em Cristo, na história da igreja, na história bíblica, os bons exemplos deixados por Deus para que a nossa liderança seja exercida nesses dias de adversidades com excelência. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.